Olha só, livro de Atos, capítulo 3, versículo 11. A palavra do Senhor mostra aqui a cura de um coxo, aonde Pedro e João ali estenderam as mãos e o milagre aconteceu. Mas o que nos traz a palavra aqui não é a questão do milagre que aconteceu, porque nós sabemos que o Deus que servimos, Ele tem poder para fazer o milagre, amém? Mas era da forma que as pessoas tratavam aqueles homens, né? Porque as pessoas, quando viram o milagre, passaram a querer idolatrar a Pedro e a João, porque ninguém viu, né, um médico naquela época fazer com que um coxo fizesse voltar a andar. Mas aquele povo viu dois homens simples, como eles mesmos confessaram: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que é que eles tinham? Jesus, amém? Então isso mostra que se eu e você tiver Jesus, a gente vence qualquer coxo, qualquer dificuldade, amém? E disse Pedro, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, do pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais o quê? Os olhos, não é isso? Isso, os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Então, quando Pedro e João viu o olhar daquelas pessoas de admiração, né? O povo já estava querendo colocar eles como se fosse o santo. Como a gente vê hoje muita gente idolatrando homens. Porque o cara, né, tem uma unção de Deus, o cara vai lá, profetiza, acontece, o cara vai lá, ora, o paralítico anda. A gente tem que entender que todos esses homens, mulheres, são usadas pelo Espírito de Deus. E que um milagre homem nenhum faz. Coloque em João 3:27. 3:27. Então é isso que nós temos que entender. O temor nós temos que ter com Deus. Porque quando a gente passa a olhar as coisas com os olhos carnais, porque Pedro e João eram homens carnais como eu e você. Então o povo não estava olhando o sobrenatural, mas estava olhando aquilo que estava à frente deles, o homem. Você tem que entender que além do bispo John estar aqui, ou de qualquer outro pastor, de igreja, de religião, existe um Deus que coordena tudo, que faz tudo, que direciona tudo, que opera em todos, amém, pessoal? E aquele coxo só pôde receber o milagre porque ele creu. Ainda tem esse detalhe. Porque não adianta você também olhar as coisas de Deus e não crer nas coisas de Deus. Olha o que João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for o quê? Não for dada. Então quem deu a cura daquele homem? Quem te deu a cura? Quem te deu a oportunidade de você hoje chegar onde você chegou? Não foi pastor, não foi religião. Foi quem? Foi Jesus. E é por isso que nós temos que temer, temos que fazer o melhor, temos que dar o melhor, amém? Porque você não está vindo para a igreja seguir um homem, você está vindo para a igreja reverenciar quem? A Jesus. E é prazer dele querer abençoar quem chega perto dele. Mas a questão é por que todos não são abençoados? Porque nem todos se chegam de coração aberto, mas chega de coração endurecido, como aqueles discípulos estavam naquele barco, quando a tempestade os dominou. E Jesus disse, né, porque estão cheios de medo. Aí Jesus chegou mais na frente e disse lá em Marcos 6, eles não compreenderam o milagre de Jesus. Antes o seu coração estava endurecido.
É como aquela pessoa que tem visto Deus operar, Jesus operar até na vida dela, mas o coração continuou o quê? Endurecido. Endurecido para Deus. Então, continuando do versículo em Atos, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha só. Pedro, mas João fez questão de passar na cara daquele povo, né? A quem eles estavam servindo. Porque os mesmos que estavam ali admirados com o que aconteceu, foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Então eles disseram: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso pai, o glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, quando Pilatos estava decidido a soltar Jesus e precisava de uma votação, né, todos foram, né, contra Jesus Cristo. Você acha que os milagres que Deus operou aqui e que tem operado aqui é quem que faz? É a igreja? É o pastor? Então ele está aqui, quem está entendendo aqui? Mas ele está mostrando para mim e para você. Ele está mostrando para todos nós. Amém? A cura que essa pessoa tem alcançado, o milagre que tem alcançado, não foi somente pela fé da própria pessoa, mas pela graça e o amor de Jesus Cristo. Porque existem milhares de pessoas com fé lá fora, mas estão sofrendo. Mas quando a graça de Cristo alcança a vida daquela pessoa, e aí onde ela passa a crer, aí sim o milagre passa a acontecer. Amém, pessoal? Então Jesus ali, né, através dos discípulos, operou milagre, continuou mesmo após a sua morte, ele continuou mostrando que ele vive em espírito no meio das pessoas. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, tá aí, ó, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciará por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí ele fala no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O que é tempo de refrigério? É tempos bons, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde. Amém, pessoal? Olha o convite que aqueles homens fizeram àquele povo. Não se admire não com o milagre que acontece, não. Não se admire porque esse coxo hoje está andando, não. Não se admire com a gente, não. Mas se admire sim de se arrepender, se converter, né? Para que afim os pecados sejam cancelados e de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que a vós foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos. Esses santos com letra minúscula estava se referindo ao Espírito Santo, mas são os homens, os profetas. Olha lá, os santos profetas desde a antiguidade. Amém? Então os profetas, os homens de Deus sempre têm falado, têm pregado, têm ensinado, mas muitos infelizmente não têm dado ouvido. E diz a palavra do Senhor: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará, da onde? Dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Está vendo? O que está falando aí? Obedir. Então Deus usa alguém para conduzir a gente. Amém? Você querendo ou não, eu querendo ou não, aceitando ou não, Deus sempre vai usar alguém para conduzir a gente.